Muita gente tenta mudar comportamentos, pensamentos, emoções e não entende por que continua reagindo da mesma forma. Às vezes a pessoa até sabe o que deveria fazer. Ela entende racionalmente e ela pensa: eu sei que isso não faz mais sentido. Eu sei que eu não precisava mais me sentir assim. Eu sei que isso já passou. Mas mesmo assim, ela continua sentindo, continua reagindo e continua repetindo. E é exatamente aqui que entra o subconsciente. Porque existe uma parte da nossa mente que não funciona apenas pela lógica. Ela funciona por associação, repetição, emoção e proteção. E muitas vezes é essa parte que continua guiando a forma como você sente, reage e se comporta. Mesmo quando uma outra parte sua já quer viver outra coisa diferente, né? E já tá querendo viver diferente. Hoje eu quero te explicar de forma clara como o subconsciente funciona e por que experiências vividas anos atrás podem continuar afetando os seus dias de hoje. Porque quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Quando a gente fala em subconsciente, algumas pessoas imaginam algo distante, complexo e até misterioso. Mas na prática, o subconsciente é uma parte da mente que armazena aprendizados, memórias emocionais, associações, hábitos e padrões automáticos. É como se ele fosse uma grande base interna de tudo aquilo que você aprendeu, sentiu, repetiu e viveu, principalmente de forma emocional. E o mais importante é entender isso aqui. O subconsciente não grava apenas fatos. Ele grava principalmente o significado emocional da experiência. Ou seja, às vezes o que ficou marcado em você não foi o que aconteceu, não foi os detalhes, foi como você se sentiu, foi o que aquilo significou internamente, foi a interpretação que a sua mente fez naquela fase da vida, naquela situação, naquela cena. E isso muda muita coisa. Porque duas pessoas, elas podem viver situações parecidas. Uma sair muito mais impactada do que a outra. E por que acontece isso? Porque o subconsciente, ele não reage só ao evento. Ele reage à forma como aquela experiência foi sentida, percebida e registrada emocionalmente. Vou te dar um exemplo simples. Imagina uma criança que em alguns momentos foi muito criticada quando se expressava. Talvez ela ouviu frases como: você fala demais, menina, fica quieta, você só complica, nada do que você faz está bom. Talvez isso tenha acontecido uma única vez, talvez tenha sido algo repetido, ou talvez tenha sido um momento muito marcante na vida dessa criança. E aí, sem perceber, o subconsciente dessa criança pode começar a associar expressões com risco. Ou seja, se eu me mostro, eu posso ser criticada. Se eu falo o que sinto, eu posso ser rejeitada. Se eu apareço, talvez eu não seja bem recebida. E o que acontece com isso? Essa pessoa, ela cresce, vira adulta e anos depois pode sentir dificuldades de se posicionar, medo de se expor, ansiedade social, excesso de autocobrança ou até travar quando precisa se comunicar. E muitas vezes ela olha para isso hoje e pensa: mas eu nem sei porque eu sou assim. Só que existe uma lógica emocional por trás. Uma das coisas mais importantes de entender é que o subconsciente funciona muito por associação. Ele vai aprendendo: isso é seguro, isso não é seguro. Isso é bem recebido, isso pode machucar, isso me protege, isso me expõe. Ele vai fazendo essas associações com base nas experiências vividas. Então, se em algum momento da sua vida você associou determinada situação com dor, rejeição, vergonha, abandono e humilhação, medo ou insegurança, o subconsciente pode continuar reagindo a situações parecidas no presente. Mesmo que hoje, racionalmente, você já seja outra pessoa. É por isso que às vezes a pessoa reage de forma intensa a situações que parecem pequenas. Mas não porque ela está exagerando, mas porque internamente aquilo pode estar encostando em algo antigo, sabe?
Por exemplo, uma pessoa recebe uma mensagem mais seca de alguém importante para ela. Ali naquele momento, ali, né, é somente uma mensagem curta, mas por dentro ela começa a sentir ansiedade, aperto, medo de ter feito algo errado, necessidade de agradar, vontade de consertar imediatamente aquilo. E ela nem sempre entende por que reage assim, dessa maneira. Só que às vezes aquela situação ali atual da mensagem não está sendo sentida apenas como uma mensagem seca. Ela pode estar associando emocionalmente experiências antigas de rejeição, afastamento, crítica, abandono ou desvalorização. Então o presente ele tocou no passado e a reação vem com a força do que já estava lá dentro. E aqui entra uma coisa muito importante: o subconsciente reage antes da mente racional explicar. Isso significa que muitas vezes você sente primeiro e depois tenta entender. Você trava primeiro e depois tenta racionalizar. Você se sente insegura primeiro e depois tenta se convencer de que está tudo bem. E isso é muito frustrante para muita gente, porque a pessoa ela pensa: "Ah, mas eu sei que não precisava me sentir assim". E isso é muito frustrante para muita gente, porque a pessoa pensa: "Mas eu sei que não precisava mais sentir isso, né, desse jeito". Ou eu sei que isso não é mais tão grave. Eu sei que isso já passou. Só que racionalmente não significa que o emocional já tenha sido reorganizado. E isso é algo que muita gente não entende. Tem gente que fala assim: eu sei que meu relacionamento atual é diferente, mas eu continuo com medo de ser abandonada. Ou eu sei que ninguém está me julgando agora, nesse momento, tanto assim, mas eu continuo me sentindo travada. Ou eu sei que sou capaz, mas continuo duvidando de mim. E isso acontece porque a mente consciente e o subconsciente nem sempre estão alinhados. E uma parte sua pode querer avançar, mas a outra parte ainda está operando com base em experiências antigas. E isso aqui é muito importante. Você não precisa lembrar claramente de algo para isso ainda estar te afetando. Porque muita gente pensa que só pode influenciar aquilo que a pessoa lembra com detalhes, né? Daquela situação, daquela cena. Mas não é assim que funciona. Porque muitas vezes o que permanece ativo não é a lembrança consciente do fato, é a carga emocional que ficou associada. Então a pessoa pode até não lembrar exatamente de quando começou a se sentir assim, mas ainda assim carregar medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de incomodar, medo de ser rejeitada, medo de desagradar, medo de não ser escolhida. E tudo isso vai moldando a forma como ela vive. Isso aparece muito nos relacionamentos. Tem gente que entra em relações tentando o tempo todo não incomodar, não desagradar, não gerar conflitos, não ser demais, não ocupar espaço demais, e sem perceber vai se ajustando, se diminuindo, se contendo, até perder a própria espontaneidade. E muitas vezes a pessoa olha para isso e pensa: por que eu sou assim? Mas às vezes isso foi um jeito aprendido de manter vínculo, um jeito aprendido de tentar se sentir aceita, um jeito aprendido de evitar dor. Ou seja, não nasceu do nada. Uma coisa muito importante de entender é que muitos padrões que hoje te limitam, um dia fizeram sentido como forma de proteção. E isso é muito importante, tá? Proteção, porque às vezes a pessoa se julga muito. Ai, porque eu sou assim, porque eu travo, porque eu me anulo, porque eu tenho tanto medo. Mas muitas vezes isso não surgiu porque tem algo errado com você. Isso surgiu porque em algum momento da sua vida, o seu sistema interno encontrou uma forma de se adaptar, de se proteger, talvez de se calar, né? Porque parecia mais seguro, talvez agradar ali naquele momento porque parecia mais seguro para você, talvez controlar ali porque parecia mais seguro, talvez não sentir naquele momento o que estava acontecendo porque parecia mais seguro, né? Talvez ficar em alerta parecia mais seguro. Só que o problema é que às vezes o que foi uma adaptação lá atrás vira um padrão automático hoje. E aí você continua se protegendo, mesmo quando já não precisaria mais do mesmo jeito. E isso pode parecer de muitas formas na vida adulta. Em dificuldade de dormir, ansiedade, medo de errar,
necessidade de aprovação, autocobrança excessiva, sensação de nunca ser suficiente, dificuldade de colocar limites, né? Medo de se expor, culpa ao se priorizar, travas nos relacionamentos, né? Sensação constante de alerta. E às vezes a pessoa tenta resolver tudo isso só na base da lógica. Ela tenta pensar diferente, ela tenta se controlar, ela tenta se convencer. E isso pode até ajudar até certo ponto. Mas quando existe uma carga emocional antiga por trás, muitas vezes só entender não basta. E outra coisa muito importante, o subconsciente ele também gosta do que é familiar. Mesmo quando o familiar não é confortável. Isso é muito importante de entender, tá? Porque muita gente pensa assim, se me faz mal, por que eu continuo fazendo isso? E às vezes a resposta é, porque aquilo é familiar para o seu sistema interno. Não necessariamente bom, mas conhecido. E o que é conhecido muitas vezes é interpretado como mais previsível. Por isso algumas pessoas repetem os mesmos tipos de relacionamento, né? Os mesmos tipos de relações, os mesmos medos, padrões, né? De ficar se anulando, os mesmos conflitos internos. Não porque querem sofrer, mas porque o subconsciente ainda está operando dentro de mapas antigos. Um exemplo, uma pessoa que cresceu sentindo que precisava se esforçar muito para ser vista, escolhida ou validada, pode, sem perceber, se sentir atraída por relações onde precisa conquistar espaço o tempo inteiro, porque isso ativa algo conhecido, não saudável, mas conhecido. E isso vale muito para muitas outras áreas da vida. E é aqui que entra a hipnoterapia, porque a hipnoterapia ela não trabalha apenas no nível racional. Ela ajuda a acessar conteúdos, associações e experiências emocionais que muitas vezes continuam ativas no subconsciente. E eu gosto sempre de deixar isso bem claro. A hipnoterapia não é sobre apagar memórias, não é sobre fingir que algo não aconteceu, é sobre trabalhar a carga emocional que aquela experiência ainda carrega dentro de você. É sobre reorganizar aquilo que continua ativo. É sobre ajudar o sistema interno a não continuar reagindo hoje como se ainda estivesse vivendo algo antigo. Em outras palavras, o passado pode até não mudar, mas a forma como ele continua te afetando, sim. E isso faz muita diferença. Porque quando a carga emocional ela diminui, o corpo reage diferente. A mente responde diferente. As relações mudam, a sensação interna muda. E a pessoa começa a viver o presente com mais liberdade. Alguns sinais de que algo antigo pode ainda estar ativo no subconsciente são reações emocionais muito intensas, medos que parecem desproporcionais, repetições de padrões, travas que você não consegue explicar, sensação de estar sempre em alerta, dificuldade de relaxar, se diminuir para caber, ou precisar agradar para se sentir segura, viver com medo de errar ou decepcionar e muitos outros. E se você se identifica com isso, talvez exista algo mais profundo que merece ser olhado com cuidado. E se tem algo que eu gostaria que você levasse desse vídeo hoje, é que nem tudo que você sente hoje começou hoje. Às vezes existe uma parte sua que ainda está reagindo com base em experiências antigas. E isso não significa que você está quebrada, não significa que você está exagerando e não significa que você nunca vai mudar. Significa apenas que talvez exista uma lógica emocional por trás do que você vive. E quando essa lógica é compreendida e trabalhada, muita coisa pode começar a mudar. Você não precisa continuar vivendo no automático emocional. Você não precisa continuar repetindo tudo da mesma forma. E você não precisa carregar para sempre o peso de experiências que já passaram. É possível viver com mais consciência, mais leveza e mais liberdade interna. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, porque eu gosto muito de saber o que mais toca em você. E se você quer também que eu traga mais vídeos explicando como o subconsciente influencia na ansiedade, no sono, relacionamentos, autoestima, me conta aqui também nos comentários. E se você sente que esse conteúdo pode ajudar alguém, envia para essa pessoa, porque às vezes entender o que está por trás já é o começo de uma grande mudança. Beijo!